Fala pessoal, Daniel Mamura para mais uma aula de SEO. E hoje eu vou gravar um vídeo aqui que é diferente. A gente vai começar um quadro novo aqui no canal que é sobre a análise de vagas de trabalho de SEO. Sim, eu no caso, né, vou comentar sobre vagas de SEO, né, de analista de SEO. Talvez tenha algumas nomenclaturas um pouquinho diferentes aqui que a gente vai encontrar nas vagas para a área de SEO. E eu vou fazer os meus comentários sobre o que a vaga está pedindo, como você pode se preparar para essa vaga e se tem alguma coisa estranha ali que de repente a gente pode dar algumas boas risadas. Então, para eu saber se você quer que eu grave mais desse vídeo, deixa aí o seu joinha, depois deixa o seu comentário para eu saber que você realmente quer mais vídeos falando sobre as vagas, e até mesmo se eu encontrar algumas vagas bacanas ou vocês me mandarem umas vagas aí que vocês estão com dúvidas sobre como se comportar na entrevista, o que você deve apresentar, se você já tem a capacitação necessária para aqueles requisitos, manda aí as suas dúvidas aqui nos comentários e eu gravo já na sequência um outro vídeo aqui desse quadro, beleza? Então vamos aqui para a tela do computador para que a gente possa ver as vagas aqui na tela. Antes de mais nada, pessoal, eu quero deixar aqui bem claro que a ideia não é a gente ficar achando defeito, falar o que está certo, o que está errado na vaga. Cada empresa tem a sua necessidade e eu acredito que todas agem de boa fé divulgando aqui as suas vagas em qualquer site que seja. A gente vai abrir alguns sites aqui como a Cato, aqui esse site do próprio Google sobre vagas. A gente vai ler aqui as primeiras vagas que eu encontrei, que eu achei algumas coisas interessantes para comentar. Mas não tem nada de nossa, o Daniel falou que o certo é isso. Não é essa a ideia. A ideia é a gente comentar que vocês entendam se o que você tem que fazer para fazer essa entrevista, se faz sentido. Às vezes pode ser que tenha alguma coisa que está muito fora. Eu vou dar a minha opinião, mas é a minha opinião, não tem nada a ver ali com essas empresas. Cada empresa tem a sua realidade. Às vezes ela vai estar oferecendo um salário menor porque é o salário que ela pode oferecer, mas ela está precisando do profissional e a gente tem que entender o cenário de cada uma das empresas. A gente está num cenário aí que está bem bagunçado o Brasil, várias pessoas desempregadas, então quando surge uma vaga de emprego, a gente tem que ficar feliz que tem demanda aí para o nosso setor de SEO. Então a ideia é essa, então fica aí o disclaimer, a gente não está aqui para ficar criticando, a gente só está aqui para ler, entender, e eu vou dar a minha opinião sobre a vaga e fazer alguns comentários, beleza? Então vamos lá. A primeira vaga que está aqui na minha tela, eu peguei nesse site do Google, lá, joguei no Google Vagas Analista de SEO e me trouxe essa primeira aqui que está buscando um analista de SEO que é home office, o que é excelente, na minha visão pelo menos, né? Ainda mais no cenário aí de pandemia que o Brasil vive e a gente não sabe exatamente como que vai ser o amanhã. Você já garantir que o seu trabalho é home office desde a contratação é maravilhoso. Aí aqui, essa já é uma vaga que aparentemente está um pouquinho mais de tempo no ar, aqui está cerca de um mês, está pagando de R$1.000 a R$1.500 por mês para tempo integral. O valor aqui está dentro para um profissional, vamos chamar de júnior. Um júnior pode começar ganhando aí de R$1.000 a R$1.500 por mês, vai numa média aí, R$1.200, R$1.300 por mês. Sim, isso aí está dentro de uma realidade para um profissional júnior. E aí o que tem aqui, né? Vou ler a descrição da vaga com vocês e fazer alguns comentários. Atuará com criação, controle e execução de tarefas de SEO. Aí já quero começar aqui com um comentário. Nós que somos profissionais de SEO, nós temos que ficar atentos que nós precisamos sim entender um pouquinho de gestão de projetos. A gente precisa ter o controle de que a gente vai pedir uma melhoria no site e outro departamento normalmente é que vai implementar, seja a criação de um texto ou a implementação de uma melhoria de SEO. Então, se você não manja nada, é um zero à esquerda em gestão de projetos, organização de tarefas, comece a estudar pelo menos um pouquinho, para você ser um pouquinho organizado e conseguir desenvolver bem esse papel de gestão, porque nós como profissionais de SEO temos que cuidar sim da nossa parte, mas lembrando que são outras pessoas que normalmente executam, que vão entrar na programação do site, aplicar a melhoria, produzir o texto que a gente pediu. Então a gente tem que saber analisar, cobrar, acompanhar para ver se as tarefas estão sendo feitas corretamente. Desenvolvimento de estratégias de conteúdo para ampliar a visibilidade na busca orgânica. Então,
Já vimos aqui que o profissional de SEO vai ter sim que fazer pesquisa de palavras-chave e orientar o time de conteúdo, porque é bem importante a criação de conteúdos pensando no SEO, faz parte da estratégia como um todo. Definição das estratégias para a melhoria do posicionamento, é o que nós fazemos, análise e mensuração de dados nas campanhas. Redes sociais, sites, análise junto ao Analytics e Search Console. Eu não entendi muito bem o redes sociais, talvez a pessoa esteja querendo posicionar para redes sociais, mas aí já foge um pouquinho do SEO tradicional que a gente quer, que é para o Google, né? Algum mecanismo de pesquisa mesmo, como o YouTube e tal. Mas fica ali o alerta ali que a pessoa que for se candidatar a essa vaga, por exemplo, é legal ela perguntar o que a empresa quer dizer com essa parte de mensuração das campanhas nas redes sociais, que às vezes pode ser que a pessoa do RH que colocou essa vaga aqui misturou um pouco das atividades que são do analista de SEO com as de um analista de performance, por exemplo. É normal, o profissional de RH às vezes ele não é o maior expert no mundo do SEO, então vamos dar um desconto que às vezes pode acontecer uma mistura ali de conceitos. Definição de documentos com planos de ações, focando em resultados, então tem que ter um planejamento, inclusive eu já gravei aulas sobre planejamento de SEO aqui no canal. Produzir conteúdo otimizado para SEO, aí tem que tomar cuidado para ver se a pessoa, né, a empresa que está contratando, espera que você escreva os textos ou se é realmente só para orientar a produção, igual a gente viu aqui na linha de cima. Foco em geração de tráfego, beleza, então ele já está falando que é para trazer tráfego para o site, isso é bacana. Relacionamento com parceiros, produtores e fornecedores de conteúdo, então isso aqui já dá mais um indício que talvez a gente vai pedir e ter que controlar a demanda para saber se o texto está vindo corretamente. Então, de novo, a gestão das tarefas ali faz parte sim do trabalho de um bom profissional de SEO. Depois, análise de palavras-chave, demanda, métricas de saúde do site que impactam em SEO, beleza, isso aqui tranquilo. Pesquisa de pautas para conteúdos em blogs, outras mídias, infográficos, vídeos otimizados para as buscas, tranquilo, isso faz parte sim do nosso trabalho de SEO. E pesquisar mais conteúdos, pensar em infográficos, já fiz muito infográfico no passado, pensar nas estratégias para vídeos. Orientado para resultados, importante sempre, galera, focar no resultado e que goste de propor soluções inteligentes com base na análise de dados. Gravei já uma aula específica sobre Google Analytics. O Google Analytics, vamos dizer, é a ferramenta padrão que você tem que saber operar ali para você poder colher dados. Depois o Google Search Console, SEMrush e qualquer outra ferramenta que disponibilize esse tipo de informações para você. Então, fica ligado que se você não manja muito aí de analisar dados, é importante que você aprenda. Depois, análise de concorrentes para identificação de oportunidades. Bacana isso aqui, já destacaram que você vai precisar fazer isso, é realmente muito importante. Escrever e apresentar relatórios de desempenho e gerenciamento das redes sociais. E, de novo, o tal das redes sociais aqui, trazendo um pouquinho aí, talvez de a vaga aqui, na verdade, a pessoa queria um profissional de SEO, mas com um pezinho ali sim nas redes sociais. E aí tem que você entender se faz sentido você encarar esse desafio pensando que você vai ter que cuidar das redes sociais da empresa também, ou se não. E aí fica a seu critério, mas é o que a vaga está pedindo aqui. É normal vir umas vagas misturadas que nem eu já falei anteriormente. Qualificação, conhecimentos técnicos em Google AdWords. De novo, tem que validar por que eles querem o Google AdWords. Google Analytics, beleza. Google Search Console, técnicas de SEO, beleza. Desejável experiência com otimização de sites para o mecanismo de busca. Experiência na avaliação de conteúdos para o site estratégico. Aqui ficou meio embolado, mas a única coisa que saltou aos olhos aqui é o Google AdWords, que se não for para saber usar o Keyword Planner, tem que perguntar por que é, que senão talvez você tenha até mesmo que fazer campanhas ali para você fazer a parte do Google Ads. E a gente tem que ficar esperto, porque se você não é um profissional de performance e não quer trabalhar com isso, talvez essa vaga não é para você. Mas se você também topar, bora lá, sem problema algum. Uma outra vaga que eu abri, ela aqui já está em tópicos, está mais facinho de ler, vamos ver, ó. Ela é para analista de SEO, não fala se é home office. Essa aqui está recente, 24 horas. Descrição, atividades. Análise técnica on-page, beleza. A gente tem uma aula completa sobre o on-page aqui no canal. Validação de implementações. De novo, ó, que nem eu falei, o profissional de SEO mandou implementar, tem que saber revisar. É batata isso.
acompanhamento de performance e KPIs, ou seja, tem que saber se está vendendo, se o site está tendo acesso, qual que está a taxa de conversão, tudo isso é importante, você pode pegar isso aí diretamente do Google Analytics. Análise de backlinks, normal para nossa profissão. Otimização de conteúdo, bacana. Implementação de auditoria, então provavelmente é fazer a auditoria, o checklist completo lá, imagino eu, não deve ser a parte de botar a mão no código, mas sim chegar e falar, ó, vamos fazer toda uma auditoria para ver se está tudo certo, e você saber fazer a documentação. E análise da concorrência, de novo, marcando presença aqui. Então, realmente é importante você saber fazer análise de concorrentes. Você pode usar o SEMrush ou outras ferramentas que a gente utiliza para espiar ali os concorrentes. Se eu não gravei uma aula, isso aí me dá até uma ideia para a gente gravar uma aula sobre análise de concorrentes, se é que eu não gravei, a memória aqui está meio curta hoje. Depois, requisitos. Perfil analítico. Analista de SEO já está na palavra, analista, você analisa. E no caso aqui, já pediram na vaga, reforçaram. Experiência com Google Search Console, SEMrush, Google Analytics, basicão. Estudo de keywords e otimização de conteúdo, o básico. Conhecimentos práticos de HTML e CSS. Foi por isso que eu peguei essa vaga aqui. Daqui para baixo tem algumas coisinhas legais para a gente ver. Eu sou formado em engenharia da computação e fiz curso técnico em linguagem de programação. Então, eu já nasci como profissional dentro da área de desenvolvimento de sites. Então, eu entendo de HTML, entendo de CSS, embora já esteja defasado com as novas tecnologias um pouquinho, né? Eu não sei desenvolver um site mais do zero nas novas tecnologias, mas o HTML e CSS não mudam, assim, a sua essência tá lá. E você que é profissional de SEO, é legal sim que você entenda um pouquinho que seja sobre HTML, porque homepage é HTML, você tem que entender sobre o HTML lá. Então, se você entende como que o site é construído, como que você pode sugerir uma troca de tags, o CSS, você entende como que funciona um bootstrap, um site feito em colunas, essas coisas assim, fica mais fácil para você conversar com o programador e sugerir melhorias. Então, fica a dica aí para você estudar um pouquinho de HTML e CSS, o básico para você poder trocar uma ideia ali com o pessoal de desenvolvimento. Depois, noções de arquitetura de informação e UX, né, que é User Experience. E isso aqui é outra coisa que é muito importante a gente saber um pouquinho também. A gente não precisa ser o expert, porque nossa função é ser analista de SEO, mas a partir do momento que nós estamos mexendo num site, a gente não pode simplesmente ir lá e fazer uma puta da cagada no site e destruir toda a navegação do site, a User Experience, né, que é o X aqui, o X. Você não pode, você tem que entender que certas coisas, por exemplo, um botão precisa ter o seu devido contraste, que quando você está navegando tem que ter, respeitar algumas regras de navegação, fluidez, quando você está ali desenvolvendo a linkagem interna entre as páginas. Essa parte da arquitetura da informação também faz parte, para você saber o que pode ser uma categoria, o que pode ser uma subcategoria, como que a gente vai fazer uma hierarquia de pastas, diretórios, arquivos, tudo isso colabora para que o site ele tenha uma manutenção mais fácil, inclusive uma linkagem interna que melhora o desempenho do SEO. Então, fica de olho que o próprio Google quer que os sites eles tenham uma UX melhor. Os últimos fatores de ranqueamento aí que vamos dizer foram adicionados ao algoritmo, né, que você pode ver lá rodando o próprio PageSpeed Insights, tem coisas que são relacionadas ao tempo de você conseguir usar a página, o tempo de carregamento da primeira dobra do site, tudo isso é usabilidade. Então você precisa sim aprender um pouquinho de UX e essa parte de arquitetura da informação. Pontualidade, organização e responsabilidade. De novo aqui essa parte da organização, porque nós, analistas de SEO, temos que interagir com várias áreas e precisamos ser organizados por natureza, ter ótima didática e ser comunicativo. E aqui eu já digo aí que se você quer trabalhar com SEO, tenha paciência e saiba explicar o que você faz de uma forma fácil. Ninguém entende o que a gente faz. Então, você precisa ter didática sim para explicar não só o que você faz, mas o que você quer que os outros façam. Porque imagina você chegar para um programador e falar que ele tem que mudar o site inteiro. Mas ele vai falar para você, mas está funcionando, para que eu vou mexer nisso? E aí vem toda a sua didática e a sua comunicação, seu poder de comunicação e persuasão para explicar.
o porquê que você está pedindo para fazer aquela melhoria no site. Não é que o código dele está errado, é que tem uma forma melhor para o Google ler o nosso código e assim a gente conseguir ficar melhor posicionado. Isso aí foi uma coisa que eu aprendi sendo professor de SEO, desde quando eu dava o curso na agência que eu trabalhava, quando eu dou minhas palestras, quando eu dou aula lá na Digital House. Tudo isso aí influencia. Você saber simplificar uma coisa complexa e explicar faz total diferença. Então, sim, o pessoal dessa vaga aqui está corretíssimo de pedir que a pessoa tenha didática e seja comunicativa. Se você for muito introspectivo, assim, você não consegue se expressar muito, é um pouquinho limitante, sim, para o trabalho de SEO, porque a gente precisa explicar para os outros várias e várias vezes o que precisa fazer. Se você, de repente, conseguir compensar isso um pouquinho com a escrita, talvez. Só que a gente sabe que o pessoal não gosta de ler texto grande, né? Então, fica a dica aí para você aprender a falar bem, se explicar, ser comunicativo. E aqui estão algumas coisas, ó, legais para a gente ver, ó. Google Tag Manager, é legal você saber mexer. Google Data Studio, leitura de código-fonte e o inglês, porque na nossa área tudo sai primeiro em inglês, então a gente precisa, sim, saber aqui ler um pouquinho em inglês para que a gente possa absorver os conteúdos em primeira mão. E aqui tem os dados da agência e tudo mais. Isso aqui não é o importante aqui para o que nós estamos avaliando. Agora vamos para a próxima vaga. Então vamos lá, abrir uma outra vaga aqui e tem algumas coisas que são similares às demais, mas no caso aqui eles estão pedindo um analista de SEO sênior com urgência, então eles estão precisando de um profissional com bastante experiência. E eu fui ler aqui alguns pontos, né, que vale a gente destacar, né, tirando aquelas coisas que a gente já viu que são recorrentes nas vagas anteriores, que, ó, por exemplo, ó, treinar outros funcionários em SEO on-page e off-page. Gente, isso aí é muito comum quando você é um profissional mais gabaritado. Você vai treinar os novatos ou até mesmo pessoas de outras áreas. Então, fica atento aí que, de novo, você vai precisar saber se comunicar bem se você quiser evoluir aí nessa função, virar um analista sênior e tudo mais, porque senão dificilmente você vai avançar ali, subir na carreira. Você sempre vai ter uma posição de pleno, vamos dizer, por mais bom que você seja com SEO, quando a gente vai chegando numa etapa ali da sua carreira, as pessoas querem que você assuma algumas funções de liderança, gestão. Eu sei que nem todo mundo tem esse perfil e tá tudo certo, só que é padrão, é o normal. As pessoas esperam que você vai querer treinar as pessoas, que você vai fazer, por exemplo, apresentações para clientes em português e inglês. Nem todo mundo quer isso, então, mas para essa vaga aqui em específico dentro dessa empresa, faz total sentido para eles. Eles querem um profissional que suba aí na carreira e faça esse tipo de treinamentos, apresentações e tudo mais. Que mais que tem aqui que eu tinha pego? Fluência em inglês, a gente já falou. Analisar o conteúdo de uma página para determinar se as boas práticas de SEO foram sugeridas. Enfim, tem aqui todo um beabá que eu acredito que era só aqueles últimos 2 pontos ali mesmo. Fluência em espanhol, fluência em alemão. Então a vaga aqui ela requer bastante coisa mesmo, não é só o português e inglês, Data Studio, as ferramentas que a gente já falou, Google Trends. Essa vaga está bem completinha aqui. Mas tá aí, então uma coisa que me chamou a atenção que era justamente essa questão de treinar outros profissionais ali para que você possa passar os conhecimentos adiante. Por exemplo, aqui o outro tópico, participar de sessões estratégicas de brainstorming e liderar a equipe na criação e execução de campanhas off-page que geram conhecimento, aumentando o buzz e indicam relevância para os mecanismos de pesquisa. Vamos quebrar isso aqui, que isso aqui que era o mais importante, eu tinha perdido de vista aqui. Primeiro, você vai ter que fazer uma reunião de brainstorming com o time de off, que a gente fala, né? O pessoal do off-page, ou seja, não é o pessoal do online. Por quê? Tem ações que o pessoal do off-page vai fazer e, consequentemente, vão impactar, sim, no aumento das buscas. E, então, você tem que, com a sua experiência de um analista sênior, conseguir direcionar a campanha off-page para que influencie as pessoas a pesquisarem pela coisa certa que nós, né, como empresa, já estamos bem posicionados no Google. Por quê? Se pesquisar a coisa errada e quem estiver bem posicionado for o nosso concorrente, eles vão cair no site do nosso concorrente e não é isso que a gente faz. Então,
Como que a gente pode fazer isso? A gente vai estimular que as pessoas procurem pela nossa marca, pelo nosso branding. Então, beleza, aí é mais difícil de errar a mão, porque a pessoa vai pesquisar pela marca, vai cair no site da empresa e vai chegar aonde vocês esperam. Mas pode ter outras situações que não é tão simples assim fazer com que o outro lado pesquise pela sua marca. Ele vai pesquisar pelo nome de um produto, que pode ser meio genérico, e aí corre o risco de cair no site do concorrente. Então, tem que ficar ligado para ver como que a sua opinião ali dentro do brainstorm no off-page pode impulsionar também o on-page, né, o online ali do SEO, para que as buscas pela marca ou as buscas pelo produto ou serviço aumentem em decorrência da campanha off-page. Então essa aí realmente a pessoa precisa ser sênior aí para poder participar e dar o seu palpite. E por último, para fechar esse vídeo aqui, eu entrei aqui no site da Cato, pesquisei umas vagas de SEO e achei uma vaga que mistura a função de analista de inbound e SEO, que nem eu falei, é normal, dependendo da empresa, um profissional faz duas funções, né? E aqui, por exemplo, além das coisas de SEO, que a gente vai ler tudo aqui, né? A pessoa também vai ser responsável pelas newsletters e campanhas de e-mail marketing, criação e monitoramento constante dos e-mails, campanhas, indicadores de performance, responsável pela performance do site e do blog, CRO, que é a otimização da taxa de conversão, SEO, gestão de SEO em plataformas como SEMrush, acompanhamento dos indicadores de inbound marketing e SEO, palavras-chave, enfim. Tá bem misturada essa vaga aqui. Na verdade, é um analista de marketing que vai cuidar de inbound e SEO. Essa aqui, vamos dizer, seria a nomenclatura mais adequada ali para a vaga, mas é óbvio que o pessoal coloca ali os pontos específicos que a pessoa vai exercer, que são de analista de inbound e SEO. Então, é bem importante que você fique atento se a vaga é para você, né? Às vezes você só entende de SEO, não entende de inbound. Talvez essa vaga não é para você, mas fica aí a dica de novo que podem ter sim empresas que vão pedir duas funções ou mais, né? Você vai ser um analista de marketing que também faz SEO. Essa aqui é a verdade, tá bom? Então, essa aqui eram algumas vagas que eu achei bacana a gente comentar. Se você conhece alguma vaga, quer que eu dou uma analisada aqui em vídeo, mostro para a nossa comunidade, manda aí nos comentários. Se você ficou com alguma dúvida sobre como se comportar numa reunião tipo essa aqui que a pessoa pediu um analista de inbound e SEO, o que eu faço e tudo mais, deixa aí abaixo nos comentários que com prazer eu vou responder no próximo vídeo aqui da nossa série de vagas de SEO comentadas. Então se você gostou desse vídeo, já deixa o seu joinha. Se não é inscrito no canal, se inscreva e eu vou deixar mais 2 vídeos aqui na tela para você continuar vendo as minhas aulas de SEO aqui no YouTube. E eu te vejo num próximo vídeo. Clica aí.